Fala, queridão, tudo bom? Fala aí, queridona, tudo certo? Ah, hoje eu tô combinando com o fundo. Nada a ver, não foi de propósito. Mas olha o que acontece. É o seguinte, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no raciocínio da aula passada. Sim, terminamos o Simple Present, mas ficou aquela pergunta pendente, lembra? Eu lembro, que era o seguinte, a gente viu que o Simple Present indicava 4 coisas diferentes, mas nenhuma delas era o que está acontecendo. E aí ficou essa pergunta, então como é que eu dou a ideia de que algo está acontecendo e ainda não acabou? Sabe aquela história que você chega e vê a coisa acontecendo? Você já viu a coisa acontecendo? Então, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Vamos ver como é que eu digo estou estudando, fulano está dormindo, e aí você vê a coisa acontecendo. Por exemplo, o bebê dormindo. Eu não sei o que você pensou, mas eu estava falando nesse sentido. Certo? Quem é o cara? É esse aqui, ó. Olha o nome da criança e como o nome dele já sugere isso. É um tal de Present Continuous. Essa é a pronúncia certa, tá? Continuous. Sim, porque dá a ideia de continuidade. Perfeito. Present Continuous. Agora, vamos para tudo. Antes da gente entrar nesse cara aqui, ó. Esse é o cara que vai indicar o que está acontecendo. Só que nós não somos ingênuos, né? Se o Simple Present, que era simple, não indica só uma coisa, ele indica 4, não será o Present Continuous, que também só vai indicar o que está acontecendo. Então, tem muita informação preciosa para você nessa aula. Mas eu vou começar essa aula com primeiro a estrutura. Eu vou te mostrar como é que você bate o olho no texto e fala, ah, isso aqui é o Present Continuous, para depois te mostrar como ele afeta o significado do texto, tá bom? Então tá aqui, olha só, Present Continuous. Posso te dar um macete de cara já? Toda vez que você vê essa palavrinha aqui, ó, você já pode lembrar de uma coisa. Você já pode lembrar do ING, tá? O que é esse ING? A gente chama de gerúndio. É a maneira que você tem de dar a ideia de que algo está acontecendo. Olha como é até parecido com o próprio português em termos de sonoridade. Quando você vai falar, ah, eu estou te escutando, tio Rê, eu estou estudando, eu não estou dando uma esticada no verbo. Eu sei que os nomes gramaticais das coisas são muito chatos, né? Ah, o que é gerúndio, infinitivo, predicativo, adjunto? Eu sei, mas não é difícil. Vai pelo som, quer ver, ó? Gerúndio. Para falar a palavra gerúndio, eu não dou uma esticada nela? Gerúndio significa dar uma esticada no verbo. Pronto. Fazendo, lendo, estudando. Gerúndio. Todos os tempos verbais chamados de continuous, todos. Hoje a gente está estudando o present continuous, mas todos que levarem esse nome vão ter esse ing aqui, que o nome técnico dele é gerúndio. Legal? Olha o conceito do present continuous. Ele também é chamado de present progressive, que é progressivo. E normalmente ele é usado para indicar uma ação que está acontecendo agora. Olha que mesmo aqui na definição eu precisei dar essa esticada no verbo. E que ainda não acabou. Ele pode, porém, indicar outros tipos de ação, como a gente vai ver adiante. Então, além de ele indicar o que está acontecendo, ele também vai indicar outras 3 coisas. Sim, ele tem 4 usos distintos. Agora, se você for um pouco mais ligeiro, mais malicioso, você vai ver que nessa estrutura aqui dele, ó, ele tem o que aqui dentro dele? Quem é o famoso verbo ser ou estar? Ser ou estar, que a gente começou o nosso curso estudando, não é o famoso verbo to be? Olha só como a partir disso aqui eu já começo a querer deduzir quem é esse cara. O verbo to be vai entrar em ação. Agora você vai entender por que eu disse lá atrás que o verbo to be cria tempos verbais. O verbo to be cria tempos verbais por causa disso. Ele vai criar esse tempo verbal. O present continuous só existe porque tem dentro dele o verbo to be. Tá aqui, ó. Vamos falar de form. O que é form mesmo? Opa, form é estrutura. A estrutura. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Muito fácil, gente. Num primeiro momento, esse cara é muito ensinado nos cursos de inglês assim. Ele parece que pode ser traduzido ao pé da letra do português. Dá direitinho. Tanto no som, que é parecido, quanto na ideia. Devagar com a dor. Ele indica 4 coisas diferentes. Então cuidado com essa história de achar que ele é igual ao português, porque não é. Mas vamos lá. Ele é formado pelo verbo to be no presente, mais um outro verbo no gerúndio, que é o que eu te falei do ing. Mas ele faz jus ao nome, veja. Ele tem o verbo to be no presente. Por quê? Porque ele é present. E ele tem mais um verbo com ing, que é aquela esticadinha que eu dou no verbo. Por quê? Porque ele é contínuo. Ele faz jus ao nome dele.
E aí, num primeiro momento, você olha e parece que dá para traduzir ao pé da letra. Por quê? Porque verbo to be é ser ou estar. Ele indica o que está, ó, e esse ing é uma esticadinha. O que está acontecendo. Ó, num primeiro momento parece que é só isso. Até ajuda, mas não é só isso não. Agora, olha que interessante aqui o nosso slide, gente. Eu passo a ter uma estrutura que é formada pelo verbo to be, mais um outro verbo qualquer com ing. Eu passei a ter uma estrutura formada por, no mínimo, 2 verbos. Quer ver o exemplo? Ó, I am studying now. Eu não posso usar o verbo to be junto com outro verbo no mesmo tempo verbal. Mas eu posso usar o verbo to be com outro verbo no gerúndio. Tá aqui, ó. Então essa estrutura está certinha e o nosso macete continua valendo. Então olha só, passei a ter uma estrutura com 1, 2 verbos. E a tradução é eu estou, verbo to be, ser ou estar. Eu estou estudando agora. Tá bom? Aí você deve estar pensando, mas olha aí, tio, deu para traduzir ao pé da letra certinho. Não vá por aí, não é um bom caminho. É nessa frase que eu pude traduzir assim, tá bom? Agora olha o macete que eu vou te passar. Você notou então que realmente eu tenho uma estrutura agora formada por 2 verbos? Toda vez que eu tiver, no inglês inteiro, não só aqui, uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, 2 ou mais, para fazer negativa e pergunta eu só mexo no primeiro, mas é a vida inteira no inglês isso. Toda vez que eu tiver uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, aqui eu só tenho 2, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Então como é que fica ainda falando de estrutura, form? Fica assim, ó. My father is working now. Só mexo no primeiro. Se a frase está na afirmativa, verbo to be na afirmativa. Tá vendo como que o to be é importante? É ele que manda na frase. Ó, meu pai está trabalhando agora. Negativa, só mexe no primeiro. É isso que eu fiz no macetinho aqui, ó, com essa seta. Então eu pego o negativo do verbo to be, isn't. Meu pai não está trabalhando agora. Pergunta, opa, vamos juntar com o macete que a gente já sabe. Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Se eu só mexo no primeiro, é ele que passa para frente de tudo, ó, para frente da frase, para gerar isso aqui, para eu fazer a pergunta. O meu pai está trabalhando agora? Is my father working now? Essa pergunta só tem 2 respostas, sim ou não. Mas toda pergunta básica, ela cria uma pergunta complexa. Basta colocar na frente dela um pronome interrogativo. Why is my father working? Por que o meu pai está trabalhando? Eu poderia perguntar onde o meu pai está trabalhando. Eu poderia perguntar com quem o meu pai está trabalhando. Só de colocar o pronome interrogativo na frente da mesma estrutura, nasceu uma pergunta diferente, como já era lá no Simple Present. Você vai começar a perceber pelas aulas que algumas coisas se repetem, assim, tem uma mesmice muito grande no inglês, o que corrobora, o que ajuda o teu inglês a crescer exponencialmente muito rápido. Legal até aqui? Fácil, né? Então olha só, aí eu trouxe para vocês um trecho que aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que é como que eu acrescento ing ao verbo. Por que eu vou passar um pouco mais rápido? Porque já vem pronto para você na prova. Não vai ter no Enem, como que coloca o gerúndio no verbo? Não tem isso. É só para você aprender a identificar e não ficar achando que toda hora é uma palavra nova para você. Então vamos lá. Regra geral, você pega o verbo do jeitão que ele está ali e põe ing. É isso, work fica working, do, doing, go, going. Agora veja só, o work pode ser o verbo trabalhar ou funcionar. Isso mesmo, funcionar. O verbo do pode ser várias coisas, entre elas o verbo fazer, e o verbo go pode ser o verbo ir. Mas e se o meu verbo termina com a letra E? Ó, letra E. Se o verbo termina com a letra E, vai pela rima. Tira o E, tira o E, tira o E, antes de pôr o ing. Verbo terminado com E, tira o E, tira o E, tira o E. Tira o E antes de colocar o ing e pronto, vai estar assim na tua prova já. O verbo vir, coming, vindo, write, writing, escrevendo, waste, que é o verbo desperdiçar, mas tem outras traduções, wasting, desperdiçando. Legal? Tá bom. Mas às vezes eu tenho verbo que termina com Y. Cara, essa dica é muito simples, tá? Não importa se antes do Y eu tenho uma consoante ou uma vogal. Não importa o que vem antes dele. Nunca mate o coitadinho do Y. Nunca mate ele, ó. Ele continua ali, lindão, vivo, presente, maravilhoso. Então, studying, estudando, play. Gente, play é um monte de coisas, tá? Deixa eu colocar aqui. O que é o verbo play? Se você acha que play é brincar, você está certo. Se você acha que play é tocar, você está certo.
Se você acha que play é jogar, você também está certo. Agora, se você acha que é só isso, você está errado. O play também pode ser o verbo, e esse cai muito, desempenhar. Parece besteira. Mas play é o verbo desempenhar e play ainda não é verbo. Play pode ser, além de tudo, um substantivo que significa peça de teatro. Para você falar peça de teatro no inglês, basta falar play. Então, cuidado com isso. Legal? Vamos embora então, vem comigo, ó. E aí a gente tem uma última regrinha aqui, ó, que são os verbos terminados por IE. Veja, eu tenho aqui os verbos terminados só pela letra E, mas eu tenho os verbos terminados pelas letras IE. Quando eu tenho isso, não basta tirar o E. Eu vou fazer uma mudança que vai ser bem radical, tudo bem? Então, antes de eu colocar essa mudança aqui, ó, vamos traduzir os verbos para você. Tie é o verbo amarrar. Também significa a palavra gravata. Lie é o verbo mentir. Também pode ser a palavra deitar. E die é o verbo morrer. Mas também pode ser a palavra dado. Dado, sabe esse dado de jogo assim, ó? Esse dado aqui, ó. Aqui tem os númerozinhos. Isso é die. Tá bom. Agora vamos lá. Como é que eu faço então? Eu tiro, ó, vou apagar para você ver agora. Eu tiro o IE, troco por Y, eu pego esse carinha aqui, troco por Y, antes, claro, de colocar o famoso ING, porque é disso que se trata todas essas regras. E aí eu criei as palavrinhas amarrando, mentindo, morrendo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é a forma do gerúndio dos verbinhos que a gente viu ali. Legal? Agora vamos ao que realmente interessa, tá? Último caso aqui, só pra gente não esquecer, ainda bem que tá pontuado aqui, ó. E quando eu tenho verbos que têm uma sílaba só, ou 2 sílabas, mas são oxítonos. Ah, professor, eu esqueci o que é isso aqui, ó. Oxítono é aquilo que tem a última sílaba forte, a última sílaba tônica na hora de você falar a palavra, tá? Isso é muito importante. Veja, se eu tenho o verbo run e o verbo swim, que é o verbo correr e o verbo nadar, esses verbos, eles têm uma sílaba só. Como é que eu separo em sílabas no inglês? Pelo som. Quando eu falo run, eu só produzo um som. Então ele é um monossílabo, ele só tem um som. E ele termina em consoante, vogal, consoante. A famosa regra do CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Ó, consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, eu dobro a última letra antes de colocar o ING. A mesma coisa aconteceu com o swim, tá vendo? Ó, quantas sílabas tem swim? Ninguém separa para falar o verbo nadar. Swim. Não, você fala swim. É uma sílaba só. Então ele é um monossílabo. E concorda que se a palavra só tem uma sílaba, qual que é a tônica? Só tem uma sílaba, qual que é a tônica? Ela mesma. Então ela respeita as 2 regras. Ela tem a última, quer dizer, ela tem a sílaba tônica, né? Porque ela é uma só, então eu dobro a última letra. Mas se você pegar o verbo open, que é o verbo abrir, e o verbo visit, open tem 2 sílabas, ó. Open. Visit. Aí tem 2. Só que qual que é a pronúncia certa para pedir para abrir a porta? É open the door ou é open? Open the door. Open. É open. Na verdade, open the door. Então o que acontece? A primeira sílaba que é forte, a palavra até terminou em consoante, vogal, consoante, tá vendo? Mas é a primeira sílaba que é forte. Eu falo, please, open the door. Ninguém fala, open, open, open. Não. Open the door. Visit. Ninguém fala visite. É visit. Então o que acontece? Como não respeitou a regra da última sílaba forte, apesar de ter consoante, vogal, consoante no final e da minha caneta estar falhando e me irritando, apesar disso, eu não posso dobrar a última letra. Bem, na verdade, gente, isso aqui vem tudo pronto para você na prova, você não tem que se incomodar, não. O ideal é você identificar essa presença do ING com o verbo to be no presente, indicando aí o present continuous, tá? Agora, o que ele indica? Quais são os usos? Bom, o primeiro uso é aquele mais óbvio de todos, que a gente viu lá atrás, que parece com a tradução literal da formulazinha. É indicar que algo está acontecendo. É isso que são ações em andamento. Por exemplo, Jane is studying French now. A Jane está estudando francês agora. Beleza? Cara, o que eu vou te falar agora é tão importante que se você está cansado, vai lá lavar o rosto e volte, pause o vídeo. Você tem que estar focado aqui. Eu vou revolucionar o seu inglês a partir de agora com esse tempo verbal. Revolucionar a tua vida no inglês. Olha só. Bom, a gente já sabe que present continuous tem ING.
E alguns cursos de inglês, alguns professores, algumas pessoas, elas querem generalizar. Elas falam, não, já entendi, toda vez que eu vejo esse ing aqui, ó, que é aquela esticadinha que o tio Rê falou, é porque algo está acontecendo. Não, não. Complete a frase com o que vier à cabeça. Complete a frase com o que vier à cabeça. Tudo que está acontecendo tem ing. Claro, estou estudando, fazendo, está aqui a frase, né? A Jane está estudando. Então é verdade que tudo que está acontecendo tem ing, tá bom? Agora complete a frase para mim. Tudo que está acontecendo tem ing, mas nem tudo que tem ing é isso. Para de achar que toda vez que você encontrar ing é algo que está acontecendo. A maior parte, disparado, a maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Eu sei que você aprendeu diferente. Não é. Quer ver? Vamos lá. Vou pegar uma frase quase igual. Olha aqui, ó. Quase igual. Note que a frase ela é igual até aqui, ó. Até aqui é a mesma frase. Só mudei o final. É isso mesmo que você está entendendo. Eu dependo do que veio no final da frase para entender o que a mesma estrutura está dizendo lá na frente. Tá vendo que é a mesma fórmula? A frase é praticamente igual. Só que agora, porque a minha frase terminou com this month, isso aqui indica o quê? Uma ação temporária. O que é uma ação temporária para aqueles que não sabem? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Vem, aí. Ação temporárias são ações que têm prazo para acabar. É isso. É isso. A frase aqui fica, a Jane está estudando francês este mês. Quando eu digo a Jane está estudando francês este mês, significa que ela está estudando agora? Quer ver, ó? Eu estou andando na rua, a Jane é minha prima. E aí eu encontrei você. Aí você sabe que a Jane, além de linda, ela é super inteligente e ela é super legal. E aí eu tô andando com você, né? Tô andando na rua, te encontrei e você fala, ô Renatão, e aquela tua prima massa lá, aquela guria é sensacional, a Jane, como é que ela tá? Eu falo, ai cara, sabe como é que é? A Jane é muito louca, agora ela resolveu que ela não quer mais ficar aqui no Brasil e ela vai morar no Canadá. Ela está estudando francês este mês para morar no Canadá. Quando eu digo para você essa frase, ela está estudando francês este mês, na hora você vai entender que ela está na casa dela estudando nesse momento? Enquanto a gente está conversando? Ou que ela está no meio da aula de francês dela? Não, ela pode estar em casa dormindo. Quando eu digo que ela está estudando francês este mês, não significa necessariamente que ela está estudando agora. Significa que ela está neste período, né, envolvida com isso e que, olha que mais importante, quando eu digo ela está estudando francês este mês, significa que quando este mês acabar, a ação também acaba. Prazo para acabar. E isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Quer ver um exemplo de você? Você está se preparando para o Enem este ano. Significa que quando este ano acabar, você estará na universidade e você terá concluído o seu ensino médio, enfim, você terá alcançado os seus objetivos. Não vai mais precisar se preparar para o Enem no ano que vem. Então, quando eu digo você está se preparando, não significa necessariamente que você esteja estudando naquele momento. Você pode estar no meio de um jantar, e aí algum familiar pergunta, e aí, o que você está fazendo da vida? Você fala, estou me preparando para o Enem. Você estava se preparando no meio do jantar? Então ficou bem claro, né, que nem tudo que tem ing está acontecendo. Vamos para mais uma situação. Você acredita que uma frase com ing também indica futuro? Cara, mas espera aí, tio Rê, já indicava futuro lá no Simple Present. Verdade. Mas lá no Simple Present indicava futuro que não depende da vontade da pessoa. Se lá não depende, é porque aqui depende. É o futuro que depende da vontade da pessoa. Ah, tio Rê, mas isso é muito subjetivo. Mas é assim, tô te falando que é assim. E mais, note que a estrutura de novo é a mesma. A frase é quase igual. Só mudei o quê? O finalzinho. Então você já captou uma coisa importante. Eu não posso sair traduzindo tudo ao pé da letra, porque nesses casos eu dependo do que veio no final da frase para entender o que está sendo dito antes, cara. É o tal do contexto. Eu dependo do que veio no final. O que é next month? Opa, next month é mês que vem. Então minha tradução muda. Minha tradução muda. Por isso que eu vivo insistindo, não faça a tradução ao pé da letra e para de achar que tudo que tem ing está acontecendo. Para de achar isso. Quer ver? Ó. Jane is studying French next month. Tradução. Jane estudará, ou no mais popular, vai estudar francês no mês que vem. Essa é a melhor tradução para essa frase.
É isso. E cara, você está entendendo como eu tinha razão então? Das 3 situações que estão aqui, 1, 2, 3, apenas a primeira indica o que está acontecendo agora. As outras já não. Então já é a maioria as situações em que o ING não indica o que está acontecendo agora. Para fechar essa conta de vez, você acredita que o ING pode indicar ações repetidas? Aí eu coloquei no meio da estrutura, no meio da formulazinha, um advérbio de frequência, a palavra sempre. Always, sempre. E aí minha frase ficou, a Jane está estudando. Ela está sempre estudando francês. Quando eu digo que a Jane está sempre estudando francês, novamente, não significa que ela esteja estudando agora. Então, das 4 situações que eu tenho, se eu fizer uma continha básica, representa uma soma de 25% de cada situação para totalizar os meus 100%. Somente 25% indica aquilo que está acontecendo agora. Portanto, o meu macete e a minha dica é muito válida. 75% dos casos do present continuous não fala do que está acontecendo agora. Ou seja, o macete é assim. Tudo que está acontecendo tem ING, mas nem tudo que tem ING está acontecendo, e a maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida não é o que está acontecendo agora. Beleza? Fechamos por aqui esse primeiro raciocínio, porque na próxima aula daí eu vou vir em nível de proficiência. Eu vou ficar bruto mesmo, justamente nesse aspecto que eu te falei, que a maior parte dos INGs da tua vida no inglês não é o que está acontecendo. Então, a gente encerra esse módulo para você digerir ele bem legal, bem bacana. Então, estou conseguindo te mostrar 4 usos aqui para o Present Continuous, que tradução ao pé da letra realmente não é uma boa. E aí, na aula que vem, a gente faz aí mais outras situações em que o ING vai aparecer e você tem que cuidar porque não indica aquilo que está acontecendo. Pô, prazerzaço poder falar disso aqui para você. Você já percebeu que eu acabo me empolgando, eu gosto muito de falar disso, mas poder cumprir com aquela promessa de que a cada aula eu vou te dar um panorama novo daquilo que a língua inglesa permite fazer e vou revolucionar a prova de inglês do Enem na sua cabeça. Um grande abraço, até daqui a pouquinho eu vou estar vestido igual, tá? Porque é o mesmo assunto, Present Continuous, porém, agora a gente vai para nível proficiência. Vem comigo! A gente sempre sai do 0 para o máximo. Vem comigo até lá. Você vai ver que você consegue. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.